Olá, olá, meus amigos, meus companheiros e companheiras. Estamos aqui mais um Papo Reto com Zaratini, aqui hoje de São Paulo, diretamente de São Paulo. Fizemos alguns em Brasília, agora voltamos para São Paulo. E você que está nos acompanhando, não esqueça aí de curtir, de colocar o sininho para poder receber os avisos do nosso podcast. Hoje eu estou aqui com essa figura que coordena uma das maiores organizações sociais do nosso país. O João Paulo Rodrigues, que é da direção nacional do MST, o famosíssimo Movimento do Sem Terra, certo? Do Brasil. E o João Paulo é um assentado lá do Pontal do Paranapanema, né? Teve na luta ali para conquistar a terra, e hoje coordena nacionalmente o MST. Além do que é filho do Bill, que é uma figura lendária, né? Lutador, passou anos aí tendo que se esconder da polícia, mas hoje está livre, leve e solto, já está plantando também está plantando lá no Pontal, né, João? João, fica à vontade, fala aí com o nosso povo. Muito bem, feliz de estar aqui no Papo Reto com o Zaratini. Alegria em nome do nosso movimento, vim representar, cumprimentar cada uma que está nos acompanhando pelas redes, por todos os seus canais. E que alegria estar aqui nesse podcast, que tem sido uma referência desse bom debate que nós precisamos com a militância. E sem contar que o Zaratini é uma referência como bom deputado federal, muito amigo do MST, não é assentado de reforma agrária, mas já conhece muito dos nossos assentamentos. Teve a oportunidade de ir lá no meu assentamento no Pontal do Paranapanema, na casa do Bill, onde tivemos uma tarde memorável de boas prosas e boa comida de verdade, né? Muito boa, muito boa. Ô, João, nós estamos num momento importante aqui do nosso país, que é o governo do presidente Lula, né? Um governo que nasceu exatamente da derrota do fascismo, de uma frente ampla que se constituiu para derrotar o fascismo. Não foi fácil ganhar, mas ganhamos, estamos governando. E a gente quer saber, assim, do ponto de vista do MST, do ponto de vista da luta do campo, do povo do campo, né, em termos de ter acesso à terra, de acesso às condições de fazer a sua produção. Como é que está essa sua visão sobre isso? Olha, primeiro dizer que para nós é muito importante ter um governo como o Lula, um governo democrático. O MST contribuiu muito no último período em todas as campanhas que houveram, tanto para, primeiro, não aceitar o golpe, defendendo a presidente Dilma, depois o Fora Temer, depois tirar o presidente Lula da prisão, depois a briga intensa que nós fizemos contra o Bolsonaro e depois, claro, celebramos a vitória do presidente Lula como presidente da República, eleito, uma situação muito adversa, mas que, como classe trabalhadora, como movimento do campo, temos muito a celebrar. E eu sempre começo fazendo as análises de conjuntura, lembrando a toda a militância que há 3 anos atrás nós éramos governados pelo Bolsonaro. E hoje nós temos o Lula, o nosso governo, o governo que elegemos. Porém, no entretanto, Zaratini, é importante que as pessoas saibam que, na nossa visão, nós temos 3 inimigos do governo Lula, da sociedade brasileira, que é muito difícil de enfrentar, e isso acaba trazendo problema, inclusive, para o nosso tema, que é o tema da terra. Na nossa opinião, o inimigo principal é o sistema financeiro como um todo, bancos combinado com Faria Lima, que tenta a todo momento boicotar o governo do presidente Lula, ora ajustando o tema para aumentar a inflação, ora o tema do aumento do dólar, ora quando eles presidiam o Banco Central. O segundo grande grupo que nós temos, que é inimigo, claro, do governo Lula, é toda a lógica e o sistema bolsonarista, montado nos últimos 10 anos, que tem apoio, ora, dos Estados Unidos, representação no Congresso Nacional, nos meios de comunicação e assim por diante. Mas tem um terceiro inimigo, que na sua grande maioria ele não aparece, mas que ele tem feito tudo o que é possível para boicotar o governo do presidente Lula, que é setores do agronegócio. Não posso falar o agronegócio como um todo, porque na cadeia produtiva do agro, os setores que são maiores, como da carne, da fruticultura, eventualmente da soja, os maiores estão com o presidente Lula. Mas o setor médio do agronegócio é completamente contra e boicota o governo em todas as suas políticas, em tudo que eles possam fazer. E eles boicotam o governo Lula e boicotam toda a agenda da reforma agrária do MST. Eles são inimigos declarados nossos. Portanto, nós temos um governo que é nosso, mas um governo que não teve condições de ter uma correlação de força para poder
realizar uma reforma agrária massiva, com uma política de crédito ampla, que pudesse assentar todas as famílias. Algum momento falta orçamento, outro momento não tem apoio no Congresso, outro momento não tem apoio no conjunto da base de sustentação para que o governo possa dar um salto de qualidade. Mas, fora isso, nós do MST estamos na expectativa que o governo Lula possa assumir uma agenda muito maior do que fez até agora no tema da questão agrária, por dois motivos. Primeiro, porque a reforma agrária, Zaratini, é uma das únicas políticas que pode resolver o problema ambiental no Brasil. O Brasil vai chegar na COP30, precisa chegar um discurso novo do que vai melhorar o país no próximo período. O campo é que vai dar essa alternativa, e não será o agronegócio, será as comunidades indígenas, quilombola, agricultura familiar, assentamento de reforma agrária e todo o campesinato como um todo. E o segundo é o tema da alimentação. O grande problema que nós vamos enfrentar nos próximos 5, 10 anos é a questão alimentar. E os assentamentos, como o MST, pode dar uma alternativa e uma saída para o problema que o Brasil enfrenta, ou seja, o problema ambiental e a questão alimentar. O presidente Lula esteve lá em Minas Gerais há poucos dias atrás e foi recebido lá pelo MST. Qual é a cidade mesmo que ele foi? Campo do Meio. Campo do Meio, sul de Minas, exatamente. Né? Foi recebido num assentamento do MST, fez anúncio ali de novas desapropriações de terra para efeito de reforma agrária, né, e de crédito também. Né? Foi um evento que foi o primeiro evento, depois de 2 anos, em que o presidente Lula se encontra objetivamente ali, claramente, com o povo do MST. Qual a tua avaliação desse momento? Olha, esse ato estava sendo muito esperado por todos nós, né? Você imagina, tanto que nós temos uma convivência de amizade com o presidente Lula, tivemos junto ao longo desse tempo, e esperamos 2 anos para o presidente oficialmente fazer uma visita a um assentamento. É verdade que ele recebeu a nossa direção em novembro do ano passado, alguns dirigentes teve encontros com ele em vários momentos, ele teve visita em estado, mas ir a um assentamento do MST foi a primeira vez do 3º mandato. Foi um ato muito bom, aproximadamente 8.000 pessoas passou por dentro do assentamento durante todo o dia. O presidente tomou café da manhã com nós, sobrevoou toda a área, participou do ato, fez as entregas e ainda almoçou com nós. Saiu de lá, já era 16h30, quase 17 horas, ou seja, foi um dia muito rico. Qual é o problema? Para aquelas famílias que estavam lá, foi maravilhoso, porque era um acampamento que tinha 27 anos, em uma área de cana-de-açúcar, que era uma usina falida, que nós brigava com ela junto com os trabalhadores, etc. E é uma área de quase 7.000 hectares que vai possibilitar o assentamento de 459 famílias. Um espetáculo. A área já é produtiva, maravilhosa, nós estamos bem. Então foi um golaço. Já está produzindo? Já está produzindo. Nós estamos produzindo de tudo. Hortifruti, é uma terra muito boa, produção de café orgânico, ou seja, o café Guaí que nós produzimos é de lá, então tem cooperativa, tem tudo. Mesmo sem crédito e sem política pública. Agora tem um reconhecimento e do dia para a noite aquilo vai se transformar numa potência da agricultura. Qual é a nossa questão que está colocado, e tenho mencionado isso, falei com o presidente Lula, falei com o ministro Paulo Teixeira e com os demais. Do montante de ações que o presidente foi lá anunciar, somente 4.800 famílias são famílias vinculadas ao MST. Quando você divide isso por 2 anos, dá 2.400, 2.500 famílias por ano assentadas no governo Lula. É muito pouco. É muito pouco, e tenho falado para todos os nossos amigos que, do ponto de vista da obtenção de terra, este 3º governo Lula está em dívida no MST e com a reforma agrária. As demais áreas que foram atualizadas e anunciadas pelo presidente Lula são muito importantes. É de outros movimentos, são áreas de reconhecimento de e regularização fundiária na Amazônia Legal, tudo isso nós não estamos desmerecendo. Teve acesso à política de terras com um conjunto de famílias que entraram em assentamento existente, tudo isso. Mas famílias novas, que vão pegar recurso, que serão assentadas no governo Lula, são 4.800, é muito pouco. E quantos vocês têm acampados hoje? Olha, o INCRA tem um número que eles calculam hoje que são 140.000 famílias. Então, significa que nós temos que ter uns... Estão esperando terra. Estão esperando terra. Nós precisamos de uns 50 mandatos do presidente Lula para dar conta de assentar tudo isso. O que eu estou dizendo é muita gente. 140.000 famílias, nós precisávamos, pelo menos nesses próximos 2 anos, assentar no mínimo 60.000.
Quem são as 60 mil? São as famílias que vieram ainda do governo Dilma, que estão esperando a terra há 10, 12 anos. Essas famílias é o que nós estamos pressionando o presidente Lula para que possa criar condições para fazer o assentamento imediato nessas famílias. O orçamento que está sendo discutido pelo Congresso agora é um orçamento muito pequeno, não chega nem a 500 milhões, que vai dar para assentar mais 4, 5 mil famílias. O que nós estamos pressionando a Fazenda, junto com a Casa Civil e o MDA, é que nós teríamos que ter um orçamento de aproximadamente, Zaratini, de 4 bilhões. Daria para assentar um número quase total das 60 mil famílias. 4 bilhões de 4 reais? bilhões é um número aproximado que nós precisamos. Uma república que tem um orçamento que o nosso tamanho... orçamento chega a quase 2 trilhões, Exatamente. né? É verdade que 1 trilhão e 200 bilhões são para a Previdência Social e os programas sociais, né? Depois tem uma verba da educação, da saúde e sobra mais ou menos uns 130 bilhões, 140 bilhões para investimentos, despesas que chama discricionárias, quer dizer, que o governo não tem obrigação de... Quer dizer, aquelas que estão livres, né? Não é obrigado a colocar, como é obrigado a colocar na educação, na saúde, um percentual do orçamento e na Previdência Social. Então, o dinheiro que sobra é pouco. Agora, 4 bilhões também também não é uma enormidade, hein, João? Não é, por isso que estou dizendo. E vai gerar muito emprego, porque não é um dinheiro que é a fundo perdido. O governo vai colocar... Se você assentar hoje 60 mil famílias, uma parte, o ministro Paulo Teixeira até tentou e conseguiu uma autorização da Fazenda para adquirir parte das áreas que estão sob controle do Banco do Brasil, são áreas muito difíceis de ser recuperadas, mas já estão sob controle do banco, que dá mais ou menos 550 milhões. Então, isso também se somaria. E tem as áreas que estão com disputas judiciais, que também o banco ou algum órgão do governo federal estão tentando adquirir essas áreas para também se somar à reforma agrária. Então, tudo isso junto, esses puxadinhos, mais o orçamento, dá mais ou menos 1,5 bilhão. Com mais 4, nós chegaria a 5,5. Com 5,5, nós começamos, pelo menos, trabalhar com a perspectiva de assentar, em 2 anos, não é só neste ano, 60 mil famílias que estão acampadas há mais de 10 anos. Então, esse é o apelo que nós estamos fazendo para quem está nos acompanhando, os ministros, os deputados. Pelo amor de Deus, aproveita que está chegando o abril. Abril é um mês simbólico da reforma agrária e que o governo possa anunciar esse ano mais 2 bi, e pode ser final do ano ou início do ano que vem, mais 2 bi para a gente tentar equacionar o número de famílias acampadas. Muito bom. João, você falou da questão ambiental, né, da solução que é para o meio ambiente a reforma agrária, a possibilidade dos pequenos produtores produzirem alimentos. Tem muita gente que fala que a reforma agrária é uma coisa já antiquada, que não tem mais necessidade, que o agronegócio já tem uma produtividade imensa, né? E a gente está vendo aí a questão dos alimentos, né? Os alimentos, aquele que o povo come, né, diretamente, hortifruti, ovos, né? Aquilo ali está caro, a carne. Então, como é que isso se dá? Quer dizer, essa questão que fala, não, a pequena propriedade não tem produtividade, o que tem é a grande propriedade, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe do problema ecológico aí, né? Que a grande propriedade passa o trator ali e não sobra nada. Como é que é essa situação, quer dizer, entre a produtividade, quer dizer, o que se alega de baixa produtividade da pequena agricultura e a questão do meio ambiente, a questão do fornecimento de alimentos para a população urbana? O Brasil é muito grande, os números são grandes, e eu vou tentar simplificar para que as pessoas que estão nos acompanhando de casa possam compreender a dinâmica. Mais ou menos assim, nós temos no Brasil hoje uma área agricultável de aproximadamente 400 milhões de hectares. No Brasil, um total de 800 milhões de hectares. Metade preservação ambiental, cidades, etc. A outra metade são mais ou menos áreas agricultáveis. Para quem tenta compreender, 1 hectare equivale a um campo grande de futebol. Nós temos 400 milhões. Desse total, a área que se produz para valer no Brasil são 100 milhões de hectares. 100 milhões equivale a 60 milhões dos grandes
30, 35 milhões dos pequenos e médios agricultores. Então, essa é a área produtiva brasileira. O restante, quase 300 milhões, 100 milhões está totalmente improdutiva, não produz nada, só para especulação. Mas está desmatado. Está desmatado, está lá com 2 bois em cima, não sei o quê. 100 milhões, segundo o INCRA. E tem mais 200 milhões que produz alguma coisa. Mas não é longe de estar cumprindo a função social da produtividade. Mas vamos falar no que nos interessa, que é os 100 milhões que estão produzindo. Desse total, importante que as pessoas possam compreender, que na famosa pequena agricultura nós temos mais ou menos 4 milhões de agricultores. Desses 4 milhões, 1 milhão é de assentado de reforma agrária. Os outros 3 são pequenos e médios agricultores. Você diz 4 milhões de pessoas, de famílias. De famílias. Exatamente, é um número significativo. Esse total de famílias comanda aí 30, 35 milhões de hectares de terra, que é o que produz. Tem 1 milhão é assentado, 1 milhão é assentado. 3 milhões são pequenos agricultores. Exatamente, pequenos e médios agricultores. Tá. O que é importante que as pessoas possam saber? Que tem uma confusão. Quem é que produz o alimento no Brasil? Recentemente houve uma crítica que não é agricultura familiar, mas é familiar. O que produz alimento para as pessoas que consomem em casa são esses 4 milhões de famílias, que não é só assentado de reforma agrária, em cima de 35 milhões. 80% do que se consome em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Gleba 15, em Euclides, em qualquer lugar, quem produz são essas 4 milhões de famílias que estão assentados. Uns com a maior produtividade, outra menor. Boa parte desses agricultores são familiares. O que é um agricultor familiar, Zaratini? É importante que as pessoas saibam. É a pessoa que tem uma quantidade de terra X, até 100 hectares, um pouco mais, um pouco menos, e ele utiliza a família para produzir o seu próprio alimento. Essa é considerada agricultura familiar. Mas digamos que você, Zaratini, tem 100 hectares e você emprega mão de obra de fora, você não é mais considerado agricultor familiar. Ah, é? Então, digamos que você é só o proprietário e você tem 5 trabalhadores de fora, abre aspas, na linguagem marxista, explora a mão de obra alheia, você não é considerado familiar, mas você é pequeno. Por isso que tem essa confusão, até o Lula queria saber, João Paulo, quem produz alimento é o familiar ou não? Quem produz é a pequena e média agricultura, que é diferente de pequeno agricultor, não tem pequeno agricultor, viu? É pequena agricultura, são os produtores menores. Esse público é o que produz os alimentos. Agora, se você não utiliza a família para produzir, você não pode ser considerado agricultor familiar. Então, metade, um pouco mais desse é familiar, a outra metade é pequeno agricultor. Exemplo, uma pessoa que produz carne de porco ou vende o porco na Santa Catarina. Ele tem uma área muito pequena, 30 hectares, mas ele não tem ninguém da família que trabalha lá. Ele emprega a mão de obra de fora, que não tem nenhum problema, e ele produz alimento. Ele é considerado agricultor e pequeno agricultor. Não é familiar. Não é familiar, mas não pode colocar ele no agronegócio. Porque o agronegócio, como conceito, é quem produz em grande escala, em áreas de monocultura e, no caso brasileiro, para exportação. Por isso que eu quero fazer essa separação. Então, só para nós entender, a agricultura familiar, com a pequena agricultura, com os assentamentos de reforma agrária, as áreas de comunidades quilombola e as comunidades indígenas, é quem produz 80% dos alimentos que você consome e não tem dúvida sobre isso. Para eu terminar, e o outro lado, quem produz? O agronegócio, produz muito. E o que o agro produz muito e que é importante que as pessoas saibam? Eles produzem muito carne, ele abastece o mercado internacional com muita força. O que é? Carne para exportação. O Brasil tem uma tragédia nesse sentido. Estão exportando uma quantidade imensa de boi vivo em barcaças e carne sem ter nenhum nível de industrialização. Quase o boi inteiro. Só mata e manda para exportação. Só mata e... Há uma melhoria significativa de geração de emprego através dos frigoríficos, de produtos de origem animal, mas ainda está longe de nós ter um programa de industrialização no campo para industrializar e fazer cortes, carnes e outras áreas. Segundo grande produto deles, do agro, celulose e eucalipto, que inclusive as mulheres do MST estão fazendo hoje uma grande jornada contra os eucaliptos, porque nós achamos que o eucalipto não pode ser somente para exportação, essas áreas têm que ser para produção de comida. A produção de milho, pasme você, para produzir etanol.
Hoje, uma tragédia. A quantidade de milho para etanol é gigante. Soja e um pouco de fruta, que também produz tanto na região de São Francisco, no Pernambuco, como no Rio Grande do Norte, e algumas regiões aqui de São Paulo, que é suco e assim por diante. Então, o grosso da produção. Mas a cana não é para exportação, é muito pouco. O agronegócio produz cana numa escala grande, diminuiu muito do que tinha no passado. A cana-de-açúcar perdeu quase 50% da sua produção nos últimos anos. As grandes empresas do Nordeste fechou quase todas, e o grosso da cana-do-açúcar concentrou em São Paulo e mais um ou outro estado. Mas não é para exportação, é para produção em especial. Tal. É tão que a produção de cana está tão pouca que o açúcar, nós já tem demanda para os próximos 3 anos e não tem no mercado mundial como resolver o problema do açúcar, para você saber. Outro problema que vai ter aí. É outro problema que vai ter daqui uns dias. Daqui uns dias vai vir a inflação do tomate, a inflação do açúcar pela falta de açúcar. Nós podemos dizer que o agronegócio não produz? Não é verdade, produz. A questão central é que ele não produz para o mercado interno, ele produz para a política de exportação, que ajuda a resolver um monte de números na economia, mas ele não resolve a nossa produção. Por isso que o grande embate, o debate que nós estamos fazendo agora com o governo, é que ele precisa gastar energia e tempo para resolver... E dinheiro. Como que esses 4 milhões de agricultores têm acesso à política pública do crédito e infraestrutura para aumentar em 3, 4 vezes a produção de alimento que existe hoje no Brasil. Olha, muito se fala no crédito agrícola, né? Então, nós temos o crédito agrícola do agronegócio, né? que é a maior parte do dinheiro, e tem o PRONAF, Exatamente. Programa Nacional da Agricultura Familiar, que é um crédito agrícola para, como você falou, explicou bem aqui o que é agricultura familiar. Minha pergunta, tem muita gente que reclama de que essa agricultura familiar não consegue receber bem tem muita dificuldade de acessar esse crédito. E esse pequena agricultura que ele contrata a gente, ele não está no PRONAF? O assentado não está no PRONAF? Como é que... É um pouco de tudo isso. Vamos lá. O governo brasileiro, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, criou um programa PRONAF, que antes existia um outro nome, chamava Procera. Tem pouca diferença. E construiu uma metodologia de cada ano juntar recurso, fonte tesouro, fonte banco, para anunciar um volume de recurso para cada uma das duas frentes, para trabalhar durante todo o ano. O ano agrícola geralmente se dá de julho a julho, então no meio do ano, o governo, maio, um pouco mais, anuncia a política de crédito para o ano inteiro. Este último ano, o governo Lula ofereceu ao agronegócio quase 500 bilhões de crédito, parte dele subsidiado, que foi a confusão agora com o Haddad, cortou, mandou fazer a medida provisória e tal. Eles disseram que não precisa do Estado e agora estão precisando, eu até achei surpreso, mas não. E quase 70 bilhões para a agricultura familiar. Então, foi 2 dinheiro. Quanto foi do agro? 500. 570 para o PRONAF. Para o PRONAF, para a agricultura familiar. O que eu quero chamar a atenção? Os 2 recursos são muito importantes. Eu não quero nem criticar o que foi para o agro, nem o nosso. O nosso é um dinheiro importantíssimo, com linhas de crédito razoáveis, com uma política de investimento muito boa e com juro maravilhoso. Chega a ser quase as linhas do PRONAF ser subsidiado pelo Estado. Então, a política de crédito do governo Lula, quanto política pública da Fazenda, nós não temos o que reclamar. Ponto. Qual é o problema? É que esses 70 bilhões, nós não conseguimos que os agricultores pobres, médios e pequenos tenham acesso a essa política, por N motivos. E esses N motivos é o que o governo brasileiro não conseguiu resolver nesses 2 anos. É tão trágico, Zaratini, que, para você ter uma noção, nós temos 1 milhão de assentados. Desse 1 milhão, menos de 10% conseguiu acessar crédito. Caramba! Menos de 10% no último ano. Mas isso é o quê? A burocracia, a falta de garantia? São 4 questões principais. Primeiro, os bancos não gostam de pobre. Estou convencido disso. Viu? Inclusive o Banco do Brasil, Inclusive o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem a frase, nós somos o banco do agro, não do agricultor. Tinha uma frase no Pontal do Paranapanema que, no tempos bons das lutas no Pontal, que nós dizíamos, libera nosso dinheiro, banco de grileiro.
Então, a direção do Banco do Brasil tem sido muito correta com nós. Quero aproveitar e mandar um abraço tanto para a presidenta como para os diretores lá, que tem sido muito correto, mas não chega. Eles tratam nós como uns pé rapado que não vai pagar o dinheiro deles. Então, é muito difícil a relação com o banco. Então, tem um problema dos bancos, como todos. O Banco do Nordeste melhorou um pouco, o BASA melhorou um pouco, porque cada um divide a sua região. Então, o primeiro problema que nós temos é o banco. O segundo problema, houve várias renegociações de dívida nos últimos anos, e as famílias que fazem um processo de negociação ficam inadimplentes. Olha que coisa mais louca. Ele renegocia a dívida E o score dele fica baixo. e ele continua... Sem poder pegar o crédito. O nome dele está limpo, mas o banco não libera o crédito. Vou te dar um exemplo. Se eu tivesse pego 10 mil reais do crédito, eu tive 90% de rebate. Então, fui lá e paguei 1.000. Lindo, meu nome está limpo, só que o banco fala, não te empresto mais o dinheiro, porque você não é um bom pagador. Eu entro na política do score baixo. O Lula chamou isso de dívida perpétua. Então, o governo aprovou um programa agora, que chama Desenrola Brasil, para o campo, que é para cuidar dessa situação. Então, eu te dei o exemplo desse e uma série de outras pequenas inadimplências que as famílias não conseguem acessar o crédito. Terceiro problema. No governo Bolsonaro, teve uma mudança, que também já começou no governo Dilma, que a família tem como se fosse uma carteira de trabalho ou um outro documento que chama CAF. É como se fosse uma certidão de agricultura familiar, que lá está todas as informações que diz o tanto de crédito que você pode acessar. Então está lá, nota produtora, você tem isso, se tem imposto de renda, se não tem, é a tua contabilidade nessa carteira. Qual é o problema? As famílias não conseguem acessar essa carteira. Por quê? Porque não tem assistência técnica, porque a prefeitura não tem autorização de dar, porque o INCRA não dá. O inferno. Agora o Paulo Teixeira tomou a decisão e anunciou que este ano vai ajudar a viabilizar que deste montante de 1 milhão de famílias, quase 400 mil famílias terão essa carteira regularizada. Pô, mas demorou 2 anos para isso acontecer. Caraca. Então nós vamos ter a CAF, que é um documento importantíssimo, um documento, uma carteira mesmo, como se fosse uma OAB. Você chega no banco... Chega no banco e fala, me dá meu dinheiro. Ele vai te olhar na CAF, tá ok, você está autorizado a ter esse dinheiro. Então é a carteira da agricultura familiar. Quarto problema que nós tivemos, não tem assistência técnica. Então o dinheiro que o banco libera é para algum projeto. Então, por exemplo, eu quero pegar 50 mil reais para fazer, sei lá, compra de cabras, ou um pequeno trator, ou uma máquina. O banco diz, me traz uma proposta aí. Não é fácil. A pessoa, boa parte não tem, diria na roça, letramento, não tem acesso à internet. Como é que eu organizo uma política se eu não tenho assistência técnica? Como é que você faz um projeto? Como é que eu faço um projeto? É como você sabe, uma emenda parlamentar que alguém quer pedir e não consegue fazer, a confusão que é. Então, nós tivemos esse problema. E, por último, não menor, para poder nos atrapalhar a vida na política de acesso a crédito, é que tem muitas famílias que não estão regularizadas nesses lotes de reforma agrária. Então, o INCRA faltou de dar algum documento, um título, tem um documento ambiental que chama CAR, que é extremamente importante. Então, tem assentamentos que não têm esse CAR definido. Isso vale para o agro também. Isso foi está na lei na nossa lei das florestas. Exatamente. Né? Código Florestal. Exatamente. Que nós achamos que é importante, se podia ter regularizado. Resumo da ópera, para quem está nos acompanhando, 10%, estou sendo generoso, acessou política de crédito. 10%, Zaratim, significa que o ano passado nós gastamos dos 68 bi disponível, menos de 10%. Ou seja, quase nada. Sobrou dinheiro. O dinheiro sobrou. Eu vi o número esses dias, nós não tinha chegado a 1 bilhão de acesso. E o restante está lá, nos esperando. Tchau, Pronaf. Cadê você que não vem dar um oi para mim? Isso é um problema grave para você aumentar a produção de alimento. Qual é o problema dessa situação? É que aí você mantém somente um pequeno agricultor médio, que é a classe média, esse continua pegando recurso. Esse continua tentando produzir, que é bom, mas só ele que acessa. Os mais pobres continuam ficando mais pobres, e os do meio, que é um número menor, conseguem melhorar a sua condição de vida. Olha, todo mundo fala e todo mundo sabe que o agronegócio só é agronegócio porque existe a chamada Embrapa, Empresa Brasileira de Agropecuária, não é isso? Exatamente. A Embrapa é uma empresa do governo que faz pesquisa, que desenvolve a semente, que desenvolve a melhor forma de tratar o solo, que faz
enfim, tem toda a tecnologia da agricultura. Como é que é a relação do movimento do pequeno agricultor com a Embrapa? A Embrapa, não sei se todos conhecem, é talvez uma das melhores empresas de tecnologia da América Latina, talvez do mundo, tem um acúmulo muito grande, é uma empresa forte. O problema é que nos últimos anos, a Embrapa ela é organizada como se fosse na universidade, para as pessoas entenderem, por grandes campi, por grandes áreas. Então, tem por nível de especialidade. Então, vou te dar um exemplo. A relação nossa com a Embrapa, arroz e feijão, que fica no Goiás, é muito boa. A relação com a Embrapa Leite já não é a mesma coisa, porque aí já é com o povo do agro que tem maior relação. A relação com a Embrapa Bioinsumo tem uma relação melhor. Entendeu? Então, não tem uma relação nacional com a Embrapa. A relação se dá por cada unidade. Núcleo de pesquisa. Agora, a Embrapa, de modo geral, ela nos últimos anos, junto com as universidades, ela serviram para o agronegócio. Por quê? Porque o agro financia a Embrapa. A Embrapa tem uma lei específica, como a universidade, que eu posso financiar a pesquisa. Então, você imagina, se... O cara pode ir lá e contratar uma pesquisa. Exatamente, contrata uma pesquisa oficialmente e a pessoa recebe, o pesquisador recebe, a Embrapa recebe e acaba, claro, girando toda a sua pesquisa para quem financiou. Qual é o maior problema que nós temos hoje na agricultura camponesa, familiar e nos assentamentos? São basicamente 4 do ponto de vista que a Embrapa poderia nos ajudar. O primeiro são máquinas agrícolas de pequeno porte. A China tem inúmeras tecnologias já adaptadas para a agricultura familiar. A nossa está muito atrás. Tem esforço por parte da Embrapa? Tem. Mas se o governo colocasse um recurso maior, teria mais tecnologias disponíveis para a agricultura familiar. Segundo problema, bioinsumo, adubo caro, na sua maioria vindo de outros países, e químico. Terceiro problema que nós estamos encontrando que a Embrapa poderia subsidiar é do ponto de vista de técnicas e novas técnicas para a agroecologia e produção orgânica, que é uma área que nós vamos precisar muito no próximo período, assim por diante. Por fim, é na qualificação dos agricultores para lidar com as agroindústrias, que é o maior problema. Você tem uma agroindústria, como é que você se prepara para tocar ela? Então, esse conjunto de pesquisas, nós temos falado com o Ministério da Agricultura, porque a Embrapa é ligada ao Ministério, feito uma força-tarefa com o MDA, para que a Embrapa se abre mais e melhor, que ela possa ajudar a organizar um novo modelo de agricultura competitivo, ambientalmente sustentável e economicamente viável. Esse é o slogan que nós precisamos nesse próximo período para resolver a vida dos camponeses. João, você falou aí da agroecologia e dos alimentos orgânicos, né, que nós aqui na cidade, a gente pena aqui, né? Porque a gente come, a quantidade de agrotóxicos que o ser humano come aqui na cidade deve ser um negócio assim que é espantoso. O número, só para você levar e colocar um discurso uma hora dessa na Câmara dos Deputados, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. São 10 ou 11 quilos per capita. 11 quilos de agrotóxico por pessoa. Por pessoa. Se fosse dividir. Óbvio que não é essa divisão, mas no solo cai o equivalente a 11 quilos de agrotóxico por ano no nosso solo, nas nossas águas, assim por diante. Essa é a brincadeira. A maior consumo de agrotóxicos do mundo no Brasil. É incrível. E como é que está esse plano, esse trabalho de vocês aí na agroecologia, na produção de orgânico? Como é que isso está? Tem condição de ampliar? Como é que você vê isso? Tem condição de ampliar. E a única alternativa nossa, de médio e longo prazo, é ter um programa de agroindústria combinado com a agroecologia. Nós estamos com um plano, inclusive, com o MST, em parceria com outras empresas, outras entidades e assim por diante, e que nós estamos organizando uma plataforma de tecnologia para a gente melhorar o avanço da agroecologia. O que é a base principal da agroecologia para ela dar certo? Ela precisa primeiro dar renda. Ninguém vai para a agroecologia só porque é bonito. É também, mas eu tenho que melhorar minhas condições de rentabilidade. Segundo, ela tem que convencer os agricultores e os consumidores que a agroecologia veio para ficar e é um projeto de desenvolvimento que não é só aquele que nós chamava do bicho grilo, né? É o caba ambientalista que produz no seu cantinho ali uma horta bonita, mas não é grande com escala suficiente para abastecer o povo brasileiro. Ou seja, a agroecologia é uma política de Estado, tem que ser uma política pública, combinado com a política dos agricultores. E, por fim,
nós achamos que a agroecologia é um modelo de agricultura que combina pessoas com meio ambiente, com produção ambiental. Ele não é uma área só produtivista. O que nós avaliamos, Zaratini, é importante que as pessoas acompanhem, possa saber. O MST tem trabalhado em 5 frentes para nós avançar a agroecologia. Primeira frente é terra. Não tem agroecologia sem ser terra, viu? Então, eu sinto muito dessa notícia triste para as pessoas. Só tem agroecologia se houver terra. Não tem agroecologia somente em vaso de apartamento. Tem que ter terra, 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 terra. Senão é brincadeira, né? Segunda medida que nós estamos dizendo, nós temos que ter um programa massivo de regeneração dos biomas que foram destruídos, combinado com o plantio de árvores nativa e frutífera. A proposta do MST com outros parceiros, nos próximos anos, queremos lançar na COP o plantio de 100 milhões de árvores, que daria para plantar mais ou menos 2 milhões de hectares de áreas. Essa é a nossa ambição. Queremos começar com 1 milhão de hectares nos assentamentos, mas podemos ampliar. A agroecologia precisa... 100 milhões de árvores para produzir agroecologia. Eu não posso ter agroecologia no deserto. Eu tenho que ter essa combinação. Árvore nativa e frutífera. Por exemplo, nas regiões como no Pará, nós estamos incentivando as áreas de agroecologia com cacau ou açaí. Na região do Pontal do Paranapanema, com manga e outros produtos. Na região da Bahia, combina café com cacau ou pimenta do reino, algo parecido. Então, faz o que nós chamamos de sistemas agroflorestais e vai produzindo um novo clima. E isso precisa de árvore, não tem jeito. E tem um apagão de semente no Brasil e a árvore tem que cuidar. Então, estamos discutindo uma política pública para a gente avançar sobre isso. A terceira medida nossa, e não menor, é os bioinsumos. Aquilo que eu dizia, nós temos que ter fábrica de bioinsumo. Bioinsumo, eu acho que o povo não está muito ligado no que é bioinsumo, né? Todo mundo fala adubo, todo mundo fala agrotóxico. Só para o nosso povo aqui saber o que é bioinsumo. O bioinsumo que nós estamos dizendo é um adubo que não é químico. A origem dele pode ser feita de várias formas. Lá na roça, por exemplo, nós usamos o bioinsumo, que são, sei lá, a bosta da vaca. Você transforma num adubo, com devido cuidado e tal. Ou você pega palhas e outras coisas e processa aquilo num humus, com minhoca, com etc., e produz um fertilizante combinado com bioinsumo. Então tem várias qualidades. Mas nós precisamos dar um salto disso para ter escala. O MST tem quase 2 mil hectares de arroz. Não dá para eu ficar pegando a urina da vaca junto com a bosta da vaca ou das galinhas orgânicas para transformar isso. Eu preciso de maior. E aonde é que está o melhor matéria-prima? Está justamente nos produtos de origem dos ceasas, que são jogados fora, os grandes ceasas, tem uma quantidade imensa, são 3, 4 caminhões por dia de restos de alimentos que são jogados fora. Isso dá uma matéria orgânica maravilhosa para transformar nos bioinsumos. Então, nós queremos montar em cada ceasa da vida empresas grandes para a produção de bioinsumo. Também o famoso resíduos urbanos, que são o famoso lixão, que a turma mistura tudo, nossa política que separa para a gente poder ter o resíduo de origem da cozinha para transformar também em bioinsumo. E tem outros resíduos misturados que você pode transformar num tipo de produto que ele chama de biochar, que também pode ser transformado em um tipo de produto para você jogar no solo. Ou seja, tem uma variedade enorme de bioinsumo, mas é você não utilizar químico para melhorar a fertilidade do solo e melhorar a convivência do solo ou da produção com a vegetação, com a biodiversidade. Não é caro, mas é necessário. Está explicado aí o que é bioinsumo. Vamos colocar essa palavra aí na nossa mente agora. É a única forma de você aumentar a produção sem usar produtos químicos, sem usar produtos, inclusive, importados de outros países. Isso já até o agronegócio está... Eu não sei se já votamos ou não, mas estava pronto para ser votado uma lei dos bioinsumos aqui no Brasil. Né? Tinha até uma briga, o Jacques Wagner, autor de uma lei, e tinha a turma do agro feito outro projeto de lei. Bom, e por último, das políticas, mecanização agrícola. Nós temos que ter produção de mecanização agrícola em menor tamanho, os tratores, as máquinas, senão não tem jeito, viu, Zaratini? Não tem como você produzir agroecologia na enxada. Você tem que ter roçadeira, pequenos tratores, pequenas roçadeiras
colheitadeiras que não tem no Brasil. Elas são essenciais para a gente poder avançar. E, claro, combinado com isso, com tecnologia. Nós temos que ter plataforma, nós temos que estar o celular monitorando com inteligência artificial para monitorar o clima, se vai poder plantar neste mês, se não vai, eu vender o produto, eu ligar o campo a, como se fosse aqui em São Paulo, Smart. Não tinha esse programa que monitorava São Paulo, as ruas, etc. As câmeras aí, né? Ou seja, o campo tem que ter um negócio parecido a esse, não para monitorar as pessoas, Monitorar mas para ver a qualidade e a evolução da agroecologia, para as pessoas terem uma renda maior a partir da agroecologia. Eu brinco por aí, dou um exemplo. 1 quilo de mel sendo produzido hoje no interior de São Paulo está sendo vendido a R$7, no melhor dos mundos. Ele chega aqui R$7. R$7. Ele chega aqui em São Paulo, imagina que deve estar 50, 60 o quilo. Compra uma bisnaguinha assim, 20, 30 20, reais. 30 reais. Não é justo que a pessoa receba somente R$6 pelo quilo, ou 7. Porque dá um trabalho danado ele cuidar de toda a biodiversidade, das abelhas, assim por diante. A questão nossa é, a sociedade tem que pagar para esse agricultor, além do mel, pelo trabalho que é feito. E eu não posso somente aumentar o quilo do mel. Então, eu tenho que ter um fundo que ajuda a organizar e melhorar a renda dessas famílias para que eu tenha um bom atrativo para dizer a agroecologia é melhor do que eu continuar passando veneno. João, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra foi fundado lá em 1984, Cascavel, não é isso? Exatamente. E naquele momento foi se organizando, foi lutando. Foi um período de lutas heróicas que o MST colocou na ordem do dia a reforma agrária, né? Essa luta teve momentos históricos importantíssimos, né? Como foi aquela grande marcha para Brasília, né? Que aquilo marcou muito o momento político e, vamos dizer assim, que antecedeu a vitória do Lula em 2002. Né? Tem tudo aquilo ali que foi um acúmulo onde nós chegamos até o primeiro governo Lula, né? E daí para frente nós já ganhamos 5 eleições. Né? Perdemos uma, com o Lula preso, né? Mas ganhamos 5. E o MST, daquela fase de grandes ocupações, de grandes lutas, hoje se dedica mais a essa questão da produção. Não sei se eu estou enganado, mas como é que está o trabalhador que ainda está sem terra, esse trabalhador que está nessa luta, como é que está essa luta pela conquista da terra no Brasil hoje? Mas era uma boa questão. MST, 40 anos de luta, conseguimos assentar ao longo desses 40 anos 450 mil famílias que são vinculadas ao MST, daquele 1 milhão que eu te falei, metade faz parte do MST, mas tem 140 mil que não consegue ter. Nós temos mais de 1 milhão de hectares, 100 milhões de hectares em produtiva, que vai ser a disputa nossa no próximo período. Então, quero alertar que a vida do MST será longa enquanto não resolver a reforma agrária, porque eu tenho sem terra e eu tenho terra. E vou ter que continuar brigando, o MST continua brigando por isso. O MST, no próximo período, eu acho que nós vamos caminhar por 3 grandes, diria na roça, carreadores, né? O primeiro carreador é lutar por terra. Nós não podemos abrir mão dessa condição. Se o MST parar de lutar por terra, ele vira uma ONG. Ele perde o seu sentido de existência. Por isso que a terra será uma briga permanente. O ideal é que nós conseguíssemos terra sem ter que criar conflitos, como tem sido ocupação, enfrentamento, assassinatos, assim por diante. Que os governos estaduais, com o governo federal, pudessem criar oportunidade para as pessoas que queiram terra, terem acesso à terra. Então, é uma briga longa que vai demorar. Mas nós estamos nessa fase agora de melhorar a vida das famílias que têm terra. O assentar de reforma agrária, Zaratini, ele tem pelo menos 35% a 40% menor a renda do que um trabalhador da cidade. Por tudo aquilo que eu te falei. Então, nós precisamos urgentemente criar política pública, e a melhor política pública é o crédito, para aumentar e melhorar a vida dos agricultores que têm terra hoje. E isso precisa de cooperativa, precisa de agroindústria e precisa de uma política de compra e mercado para esse consumo, para esses produtos que estão sendo feitos na agricultura familiar. E, por último,
Eu acho que a reforma agrária e o MST, os territórios conquistados, vão participar mais ativamente da vida política do país, na disputa de vereador, prefeito, melhorar as escolas, ou seja, esse campo institucional, nós fomos formando ao longo dos 40 anos uma geração de militantes que têm nível superior, são técnicos, são professores, advogados, que vão assumindo outras tarefas da organização da vida do assentamento, não só a partir de uma vida de acampado, mas uma vida de direção na cooperativa, na Câmara, na Prefeitura, na escola, no centro de saúde, ou seja, no conjunto da política pública que melhora a vida do território conquistado. Essas são as tarefas nossas aí no próximo período. Bastante coisa, né? Bastante coisa. Então é isso aí, minha gente. Falamos aqui com o João Paulo, nosso companheiro de luta, batalhador, dirigente nacional do MST, dos coordenadores. E agricultor. E agricultor lá de município seu. Euclides da Cunha Paulista. Euclides da Cunha Paulista, que eu tive o prazer de visitar lá na pontinha do estado. Cheguei lá e falei, aqui termina o estado de São Paulo. Aí eles falaram, não, aqui começa. Exatamente, você teve a aqui oportunidade começa de ver o estado de São Paulo. Zara, então, quero agradecer muito viu, a oportunidade de estar com nós você estamos aqui sempre aberto aqui para vocês colocarem aqui os problemas, as questões. Aqui é o nosso humilde podcast que a gente vai divulgando aqui as lutas do povo brasileiro. Olha, quero aproveitar e mandar um abraço para as nossas mulheres que estão em luta essa semana. Vai continuar mobilizando. E são centenas de mulheres que estão na luta contra a produção de eucalipto, do agronegócio que envenena, que estraga a nossa biodiversidade. Mas eu aproveitei e trouxe para você o nosso presente, que é o boné do MST. É um dos nossos mais famosos, com esse símbolo aqui do MST. Então está aqui para você um presente. Ô, rapaz, olha aí. Eu não sei do que você gosta dos produtos da reforma agrária. Arrisquei em trazer uma cachaça, que é a nossa cachaça camponesa, né? Maravilhosa, produzida numa cooperativa nossa do Paraná, orgânica. Essa cachaça é um espetáculo. Depois você dá um close aqui, Paulo. E trouxe o nosso chocolate, aqui, que é com a marca Raiz do Campo. Eu acho, não, esse aqui é produzido na Bahia. Nós somos hoje um dos maiores produtores de cacau do Brasil. Então está aqui um presente para você. Rapaz, eu acho que eu não errei nesse kit que eu trouxe para você e para todos que queiram adquirir nas nossas lojas do Armazém Raízes do Campo, 35% chocolate ao leite. Olha aí. Uma beleza. Coisa linda, hein? Então tá feito aí os presentes Vem cá, você falou adquirir aonde? Armazém do Campo. Aqui em São Paulo, o Armazém do Campo é ali na Barra Funda. Nos Campos Elíseos ali. Campos Elíseos, melhor Nótima 806. Certo. Só chegar lá, e todo o país você tem loja da Reforma Agrária. Por internet você compra, então você vai adquirir. Ah, já tem por internet? Tem internet também. No site do Armazém do Campo está lá as informações, ou no Instagram. Bom. Cada um acessa e tem esse produto. Agradeço muito a oportunidade. Tamo junto, viu? Obrigado, viu? Vamos continuar lutando por reforma agrária e produzir alimento de qualidade. Vamos que vamos. Muito bom.